Acorda, Brasil! Acorda! De fato, a gente precisa acordar, né? Esse foi o tema do movimento que o Nicolas Ferreira fez, o deputado Nicolas Ferreira. A caminhada, né? Durou 7 dias aí, aproximadamente 240 quilômetros, né? Que terminou aqui em Brasília. Enfim, de fato, a gente precisa acordar. A gente precisa despertar, acordar para a realidade política e a realidade de vida, né, que a gente vive. A gente precisa entender que política interessa para todo mundo, que a gente precisa debater cada vez mais política e que a gente precisa cada vez mais cobrar dos parlamentares, né, do nosso distrito, do nosso município, né. Precisamos cobrar, porque o nosso dinheiro, junto com o dinheiro vai a nossa vida, né, porque dinheiro não é só dinheiro, não é só papel. O dinheiro que o governo arrecada, ele está levando a nossa vida junto, porque eu tenho que trabalhar, despender horas, tempo da minha vida para conseguir aquele recurso para pagar os impostos para o governo. Então o governo está arrecadando a minha vida, né? Então eu preciso entender isso. A gente precisa entender que o governo, ele não se sobrepõe ao povo. Aonde que o governo é mais importante do que as pessoas? E parece que a gente vive uma realidade na qual o governo ele é um ser superior. Para começo de conversa, governo só é gente. A gente precisa desmistificar essa palavra governo como algo grande, como algo superior às pessoas. Na minha opinião, governo é apenas gente, é apenas seres humanos, e de fato é isso mesmo. Se for ver, só tem seres humanos ali, só pessoas. O ministro do Supremo, ele não é um ser iluminado, um ser de outro mundo, não. Um presidente da República não é um ser iluminado, nem sempre ele vai dar os melhores discursos, nem sempre o ministro ele vai julgar da forma certa. Às vezes ele pode errar, às vezes ele pode se equivocar nas suas decisões, se deixar levar pelas emoções, talvez não ser tão imparcial e ser parcial nas suas decisões, pode acontecer, nós somos seres humanos. Então, partindo desse princípio, eu já penso que o governo não deveria ter tanto poder, ser detentor de tanto poder. Para mim, na minha visão, parece que o governo é um monopólio de poder, né? Meia dúzia de pessoas, algumas pessoas ali, tomam decisões sobre a vida de milhares de pessoas. Pessoas imperfeitas, uma quantidade pequena de pessoas imperfeitas tomando decisões sobre a vida de milhares de pessoas. E essas milhares de pessoas, elas vivem em realidades variadas. A grande maioria dessas pessoas, né, dos brasileiros, estima-se, o IBGE estima em 215, 216 milhões de pessoas, milhões de brasileiros. E dentre essas pessoas, a grande maioria é assalariada, a grande maioria vive uma realidade financeira difícil, complicada. Aí você pega esses parlamentares, a grande maioria deles não são de origem humilde. A maioria deles vieram de uma realidade de classe média e classe alta. Como que uma pessoa que não viveu a mesma realidade que a minha, ela vai tomar sempre as melhores decisões para mim, sendo que não sabe o que eu vivo? Ele não viveu essa realidade, né? Então, para mim, o governo é um monopólio de poder. Pessoas ali imperfeitas, pessoas que vivem uma realidade bem diferente da minha, tomam decisões sobre a minha vida. E é como se eu não tivesse capacidade de decidir o que é melhor para mim e uma outra pessoa que é imperfeita como eu, a gente atribui a ela uma capacidade superior de julgamento, superior de capacidade até intelectual, né? Mas não é isso que a gente está vendo. Há quanto tempo o governo existe? Há quanto tempo foi criado o governo brasileiro? Eu sei lá, eu não sou muito de história, mas eu tenho 28 anos e desde que eu me conheço por gente, sempre existiu pobreza, sempre existiu inúmeras dificuldades, uma certa arbitrariedade por parte do governo. Nem sempre o governo toma as melhores decisões. Nós, como povo brasileiro, a gente precisa tomar as rédeas do que é nosso. O governo pertence mais ao povo do que ao próprio governo, do que as pessoas parlamentares que estão ali. Porque o governo precisa muito mais de nós do que a gente dele. O governo deveria ser apenas um mero administrador de recurso público. O mínimo, que seria já o máximo que o governo deveria fazer, era o quê? Era administrar bem os recursos, alocar bem os recursos públicos, gastar o mínimo com a própria máquina pública, né? Só gastar apenas o necessário
Por exemplo, um presidente. Para que um presidente precisa de um planalto para governar? Uma estrutura gigante daquela que deve gastar aí mais de R$1.000.000, mais de R$500, R$500.000 por mês. Eu já estou jogando por alto, mas eu acredito que aquele planalto lá deve custar muito mais de R$500.000 por mês. Para que uma estrutura daquele tamanho, com segurança, com não sei mais o que, toda a equipe, para simplesmente um presidente governar, né? Para alguns parlamentares, para algumas pessoas governarem? Para que aquilo? Para que uma estrutura gigante daquela paga com o nosso dinheiro, né? Para que um presidente precisa de uma alvorada? Para que o vice-presidente precisa de um jaburu, aquele lá, um palácio daquele tamanho para morar? Para 2 pessoas morar? Para que aquilo? Pago com o meu e com o seu dinheiro. Então, tipo assim, eu sinto como se a gente fosse meio que escravizado mesmo. Essa que é a palavra, né? Tipo, eu sou negro, os meus antepassados lá, as pessoas negras como eu, em alguma época lá, em um período, foram escravizadas, foram chicoteadas e tiveram a sua existência arrancada delas mesmas. Imagine só, um ser humano não tem o direito de viver. E o bem mais precioso que qualquer pessoa tem é a vida. E vem outra pessoa e arranca, tira a existência dessa pessoa. Isso eu acho eu acho que isso aí é uma coisa horrível. Tipo assim, é horrível. Tipo, as pessoas que matam umas às outras de forma arbitrária, pessoas que torturam a outra. Enfim, o ponto é que, em uma época, os negros eram escravizados, a sua existência era arrancada deles, né, dessas pessoas. E eu acredito que hoje em dia a gente vive mais ou menos isso. Antigamente eram só os negros que eram escravizados, mas hoje em dia hoje todo mundo é escravizado, por dizer assim. Porque grande parte das pessoas são assalariadas, esse dinheiro não dá mal para fazer uma feira no mercado, né? Essas pessoas não conseguem viajar, não conseguem ter uma existência significativa. Passam grande parte da sua vida vivendo na escassez, na dificuldade e morrem. E simplesmente morrem. Então, tipo, eles passaram anos ali vivendo sempre na escassez, sempre tendo pouco, enquanto nossos governantes usufruem de todo o nosso dinheiro. O dinheiro que os nossos governantes ali administram não são deles. Então imagine só, um parlamentar, um presidente, não sei quem, não importa. Ele tira da cabeça dele que ele vai colocar sigilo e o dinheiro que não é nem dele. E a gente permite, né? Então eu sinto como que se a gente fosse um pouco omisso também. A gente é um pouco passivo, né? A gente precisa ser um pouco mais atuante, a gente precisa se impor um pouco mais. E esse movimento que o Nicolas Ferreira fez, Acorda Brasil, é muito válido. Eu achei importante. A gente precisa de mais movimentos como esse, a gente precisa que as pessoas se unam mais, a gente precisa que os empresários, até parlamentares que são bem intencionados, criem um movimento, que a gente precisa de fato fazer alguma coisa, né? Se a gente permitir que as coisas aconteçam da forma que vem acontecendo, mais pessoas vão morrer, mais pessoas não vão ter uma existência significativa, e o nosso país vai se destruído, né? Então é isso, a gente precisa acordar, de fato, acorda Brasil, a gente precisa se unir, a gente precisa pensar de forma coletiva. Imagine só se a gente vivesse num mundo com uma realidade, imagine só se a partir de agora a gente mudasse a nossa realidade e o esquerda se unisse ao direita, o gay se unisse ao hétero, o que vota no Lula se unisse ao cara que vota no Bolsonaro, o negro se unisse ao branco, o rico se unisse ao pobre e vice-versa. Enfim, imagine se agora todo mundo se unisse e todo mundo pensasse no bem coletivo e todo mundo lutasse contra a arbitrariedade, todo mundo lutasse contra o mal, todo mundo lutasse contra qualquer pessoa que quisesse o mal de outra. Imagine se a gente pensasse todo mundo junto, todo mundo se respeitando, né? Eu sou negro, mas eu respeito o branco da mesma forma que o branco me respeita. Eu não preciso concordar com tudo, mas eu preciso respeitar o meu semelhante, né? A minha liberdade, ela só vai até um certo ponto. Ela só vai até a liberdade do meu semelhante. A hora que começou a liberdade, chegando num ponto ali que eu encontrei com a liberdade do meu semelhante, a minha liberdade acaba. Ela só vai até ali. Aí eu tenho que voltar, né? E a gente vive em coletividade, a gente vive em sociedade, né?
E a gente não pode ver como ratos aí, correndo de um lado para o outro, buscando entretenimento e se autodestruindo, né? Eu percebo que a gente tem evoluído muito tecnologicamente, mas a gente evoluiu muito tecnologicamente, tem evoluído com a ciência, informação, conhecimento, enfim. Mas na prática, socialmente, né, a forma com que a gente se relaciona tem sido conflituosa, tem sido difícil, né? A gente não tem criado uma estrutura muito boa para a gente se relacionar bem. A criminalidade ainda está alta, a divisão é egoísmo, falta de empatia, enfim, princípios básicos assim que realmente na nossa sociedade eu não percebo que a nossa sociedade tem cultivado muito isso. Eu tenho percebido que a gente tem talvez regredido. Eu não vivi outras épocas, né? Eu tenho 28 anos, então talvez eu não tenha vivido uma época muito legal. Mas o que eu percebo no decorrer da minha vida é isso, que a gente não tem tido muita empatia, muito amor. E a gente precisa se cuidar, precisa se unir. Eu acredito que nós não somos rivais, né? Todos os seres humanos, eles vieram do mesmo lugar, de útero de uma mulher. E provavelmente a gente vai para o mesmo lugar. Depende da fé de cada um vai para um lugar, outro vai reencarnar. E só quando a gente morrer que vai saber, né? Então nós não vamos julgar a outra pessoa pela sua opinião. Enfim, a gente precisa acordar. Acordar para a realidade política do nosso país e acordar para a vida. A vida é o bem mais importante que a gente tem. Vamos acordar.